Olá, meus amigos, seja novamente muito bem-vindo ao canal Raciocínio Sagaz. Meu nome é Denis Silva. Hoje teremos uma entrevista, novamente teremos aqui a participação do Fernando César. Iremos falar um pouquinho a respeito de história e também profecias da Bíblia. Qual será o tema? Alguns grupos evangélicos e também o grupo conhecido como Estudantes da Bíblia, eles acreditam, dentre outras coisas, que o Israel, a nação de Israel, o Israel carnal, terá um propósito no futuro, no paraíso, inclusive aqui na terra. Ou seja, eles não foram rejeitados como povo de Deus, mas em breve eles terão um papel-chave, muito pelo contrário, eles terão um papel-chave nos propósitos de Deus para com a terra, liderando as demais nações. Por exemplo, na história Israel, História e Profecia, em um periódico Associação dos Estudantes da Bíblia, a Aurora, traz atenção assim para nós. O tempo está próximo. Os acontecimentos atuais revelam cada vez mais claramente que temos chegado ao fim da era ou da idade evangélica e que vivemos neste período de transição durante o qual se prepara o reino messiânico. O artigo ele continua. As profecias da Bíblia revelam que o novo pacto prometido se fará com Israel, quando este povo disperso seja reunido no país prometido. Então, a Associação dos Estudantes da Bíblia, a Aurora. Então, é um periódico com uma publicação desse grupo. Então, eles acreditam nisso. Israel ali não foi rejeitado, muito pelo contrário, terá um propósito especial nos propósitos de Deus para com a terra, principalmente. Mas será que, de fato, essa doutrina ela pode suportar um escrutínio bíblico? É o que iremos ter nessa entrevista. E para esta, convidamos nosso irmão Fernando César. Seja novamente muito bem-vindo, Fernando. Sinta-se à vontade. Olá a todos. Quero agradecer novamente o Denis por mais esse convite. Muito obrigado, irmão Denis. Nós já estivemos falando a respeito da Reforma Protestante. E se vocês não assistiram o vídeo, o Denis vai colocar a entrevista na descrição. Também estará na descrição o vídeo no meu canal, Crônicas do Novo Mundo. Eu vou contribuir mais uma vez com minha humilde capacidade de entendimento de história e da Bíblia. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Para quem não conhece, o nosso grupo de pesquisa da Bíblia, nós somos apologistas Testemunha de Jeová. Somos cristãos e gostamos de conversar com pessoas de todas as religiões. Ok, Fernando. Então, para iniciarmos a nossa conversa, a nossa análise sobre esse assunto, temos então aqui uma primeira pergunta. É possível que todos os judeus eles sejam convencidos de forma sobrenatural a se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Sim, isso é um assunto muito delicado. Muitas pessoas de boa fé esperam esse derradeiro milagre. As igrejas protestantes e evangélicas no geral, nossos queridos amigos e irmãos, também acreditam que todos os judeus serão convertidos em cristãos antes da volta do Cristo. Antes de tudo, sejam bem-vindos os católicos, os evangélicos, os espíritas, os islâmicos, todos vocês são sempre bem-vindos nos nossos grupos de estudo. Sejam todos bem-vindos. Calcula-se hoje, irmão Denis, que existem mais de 1 milhão de judeus messiânicos que, por convicção pessoal, passaram a aceitar Yeshua como Salvador, sendo que até o ano de 1967 não havia nenhum. Esses messiânicos não incluem somente judeus, mas pastores evangélicos que, depois de reformar as suas igrejas, fizeram delas sinagogas ao estilo judaico. Estima-se hoje que até este momento, 15% dos pastores evangélicos se transformaram em judeus messiânicos. Se os judeus serão forçados a se converter a Jesus? A resposta é que eu penso que esses líderes de igrejas, isto é, para eles seria uma profecia. Então, é um pouco paradoxal isso. Porque se uma conversão baseia-se em profecias, nos dará a impressão que o livre-arbítrio das pessoas não será respeitado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês podem deixar os seus comentários e também participar desta conversa. Então, Deus daria algum jeito de converter os judeus atuais para serem seguidores de Jesus? Aí fica a pergunta. Ok, Fernando. Eu tenho uma segunda pergunta que gostaria que você respondesse ao público. Com relação aos judeus que escolheram não crer em Jesus Cristo como sendo então o Messias, por razões pessoais, né? E não expressam nenhum interesse em mudar de opinião. Como você vê esses debates travados ao redor do mundo entre judeus ortodoxos e judeus messiânicos? Poderia explicar um pouco sobre esse assunto para nós? Sim, eu entendi a pergunta.
Eu posso responder esta pergunta dentro do âmbito cristão, pois eu não sou da religião judaica e também não sou messiânico. Eu sou cristão testemunho de Jeová. Podemos convidar, então, os nossos amigos judeus e messiânicos e também a todos os pesquisadores que se interessam a se expressarem sobre esse assunto. Estaremos abertos a conversas, com certeza. Na verdade, está acontecendo um fenômeno um tanto curioso, irmão Denis. É que os novos judeus messiânicos que saem do judaísmo, a maioria deles não se afiliam a nenhuma das igrejas conhecidas da cristandade, seja ela católica, protestante ou evangélica. O que estão fazendo? Eles também estão fundando novas comunidades religiosas, como já mencionei, no estilo sinagogas judaicas. Mas quando os líderes de igrejas da cristandade percebem que seus adeptos estão se convertendo aos judeus messiânicos, muitos deles que também acreditam na conversão total dos judeus ao Messias, Jesus, antes da sua volta, de uma maneira estranha, eles mudam rapidamente de discurso. Fernando, você poderia dar mais detalhes, se aprofundar um pouquinho mais a respeito também dessa pergunta que acabamos de fazer? O que você tem mais para trazer a atenção para nós? Sim, o comentário mais ouvido entre os pregadores da cristandade é este: estão pescando no nosso aquário. Sim, por mais absurdo que pareça ser, as pessoas são tratadas como peixes dentro de redomas de vidro. Isso eu constatei nas minhas várias visitas às igrejas, na época em que eu ainda era católico e não conhecia outras religiões. Que tristeza! Outro fator curioso é que após o exílio babilônico, quando o Israel da Bíblia foi restaurado na sua terra, o povo deveria restabelecer a sua adoração na região concedida por Deus. Um dos primeiros projetos foi a reconstrução do templo de Adonai, que seria para nós o Deus Javé ou o Deus Jeová. E esse templo seria reconstruído em Jerusalém. Não obstante, desde a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, ou também era comum, o templo ainda não foi reconstruído. Eu sei que isso é muito notório, as pessoas sabem disso. Mas, se o templo de Jeová é fundamental para o cumprimento dessas profecias, ainda não há um sinal definitivo se isso realmente vai acontecer, a reconstrução do templo. Fernando, ouvimos dizer que o terceiro templo de Jeová ele deve ser reconstruído para a realização da salvação dos crentes em todo o território de Israel, né? Pode nos dar mais informações sobre esse terceiro templo? O que está envolvido? O que o território da nação de Israel tem a ver com isso? Poderia nos explicar? Sim, você disse muito bem. Vale destacar que eles estão se concentrando na salvação do Israel terreno. E sobre a diferença entre Israel terreno e o espiritual, falarei mais adiante. Agora, eu quero convidar todos a ficar assistindo até o final. Se você também não se inscreveu no canal Raciocínio Sagaz, se inscreva. E se inscreva também no Crônicas do Novo Mundo, para sempre estar bem informados sobre acontecimentos mundiais e sobre assuntos bíblicos. Voltando ao assunto, os judeus que hoje afirmam estar sob a lei mosaica planejam sim reconstruir o terceiro templo. De qualquer modo, sabe-se que até mesmo os utensílios do templo, como vestes sacerdotais e objetos de uso do templo original, que não existem mais, já foram refeitos, como o candelabro de ouro do templo, que custou $1 milhão. É a menorá, o candelabro símbolo da aliança. E este candelabro tem inacreditáveis 43 quilos de ouro puro. Ok, Fernando, obrigado novamente por esclarecer esse ponto. Temos mais uma pergunta aqui. Com respeito ao Deus Adonai, né? Por que estamos usando a expressão Deus Adonai? Porque os judeus, na sua grande maioria, evitam usar qualquer pronúncia do tetragrama, o nome divino, né? Eles usam a expressão Adonai ou Eterno. Como mostra, no caso, o Deus de Israel, ele mostra que ele está apoiando a reconstrução desse terceiro templo? Será que há indícios disso, que Deus está apoiando a construção ou a reconstrução desse terceiro templo? O que você teria para dizer para nós sobre esse assunto? O que eu pude constatar é que isso não vai ser um trabalho muito fácil. Mas vejam bem, observe o que disse o site para evangélicos, o Gospel Prime, em português, no dia 22 de julho de 2015. Todas as vezes que religiosos judeus começam a falar sobre o terceiro templo, isso implica em retirar do monte 2 mesquitas sagradas. Para os muçulmanos, mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha,
que estão atualmente no local. Os rumores já geraram uma ameaça de guerra. Para as pessoas que acompanham as notícias dos jornais, eu sei que todos vocês são sempre muito bem informados. Há uma grande resistência por parte dos judeus ortodoxos, que temem, eles têm medo que grupo de judeus convertidos tentem usar essa proximidade de salvação ecumênica para converter os judeus naturais, ou forcem uma unificação teológica entre judaísmo e cristandade. E é claro que eles consideram esta proposta absurda. O que está acontecendo é que, mais uma vez, nossos irmãos evangélicos provam que não conseguem entender textos bíblicos com clareza. E eu posso me justificar usando a própria literatura da igreja evangélica. Eu vou fazer isso. Isso aqui é só de gozação. É a melhor coisa. O primeiro de um pastor da igreja batista sobre o tema Como os evangélicos veem os judeus? E vocês depois poderão participar deixando novamente os seus comentários. Essa entrevista eu peguei no site Gospel Prime também. Aqui tem o endereço, se vocês quiserem visitar, pode digitar no navegador. Como os evangélicos veem os judeus, de Alexandre Dutra, pastor batista, diretor dos Amigos de Sião, mestre em letras e estudos judaicos, de 24 de novembro de 2019. O pastor Dutra diz assim: por outro lado, há um grupo de evangélicos que diz que os judeus já estão salvos, pelo simples fato de nascerem judeus, independente de crerem no Salvador e Messias Jesus. De acordo com quem pensa, sim, os judeus serão salvos por causa da aliança incondicional de Deus com o patriarca Abrão, se fiam nos capítulos 12, 15 e 17 de Gênesis. Não poucas vezes cometendo a israelatria, mistificando a terra, os objetos e o próprio povo judeu. Por fim, quando Deus olha para o mundo que ele criou, para o homem feito à sua imagem e semelhança, ele distingue três grupos: judeus, gentios e a igreja, e duas condições espirituais: os que creem nele e os que não creem nele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Eu também sei que, nesse exato momento, muitas pessoas podem estar confusas com o que eu estou tentando explicar aqui, mas eu peço que não entendam isso como uma ofensa pessoal. Bem, é que muitas poderão usar do argumento tão conhecido em igrejas evangélicas. Essa conversa só pode ser coisa de testemunha de Jeová. Vai queimar no inferno! Mas observe uma coisa com muita atenção. O que disse o senhor Dr. Lawrence Richards, erudito protestante, fazendo a sua publicação pela Igreja Assembleia de Deus. Ele explicou sobre essa confusão provocada pelas igrejas evangélicas e seus pastores, que vêm tumultuando esse assunto sobre a total conversão dos israelitas. Aqui está o livro do Dr. Richards, protestante e evangélico, e veja com muita atenção o que ele vai dizer. O judeu, eles, os evangélicos, dizem: não precisa crer em Jesus para ser aceitável a Deus, pois o novo concerto não substitui verdadeiramente o antigo. Outros irão dizer que Deus é tão bom e amoroso que não poderia condenar alguém à punição eterna. Portanto, logicamente, todos os homens e mulheres serão salvos. No final, insistem: todos serão reunidos por Deus como seus. Mas Jesus diz simplesmente: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Interessante, não é? O que disse o Sr. Richards? Eu acredito que vocês lembram o que disse o pastor Batista, que eu citei, que Deus distingue três grupos: judeus, gentios e a igreja. Mas o que ensinou na verdade o Senhor Jesus? Ele disse que Deus, isto é, o Senhor Jeová, o seu Pai Celestial, que ele distingue três grupos: judeus, gentios e a igreja? Será? Não é isto um grande equívoco? Paulo disse em Gálatas 3,28: não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem nem mulher, pois são todos um em Cristo Jesus. Essa é a tradução, Nova Versão Internacional. Na verdade, como diz a Bíblia, Deus vê todos de forma igual, sem distinção. E podemos ver isso de forma clara na frase: não há judeu nem grego. E Atos 17:30 diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Então, Atos aplicado aqui, 17:30, é muito importante. É o tempo que as pessoas têm desconhecimento. Então, não tem nada disso de separar grupos. Jesus não permitiu que separassem grupos. Todos deveriam buscá-lo de forma igual. A questão aqui, e eu quero deixar bem claro, que
pessoas separadas do cristianismo, aqueles que não aceitaram Jesus como o seu profeta, como o seu Messias, na verdade, pessoas separadas não cumprem profecias. Por quê? Porque elas decidiram ficar separadas. O que cumpre profecia é o grupo de pessoas unidas no cristianismo seguindo a Jesus. Isso sim cumpre profecias, porque este é o Israel em um só povo. Romanos 11:26 diz assim: desta maneira é que todo o Israel será salvo, assim como está escrito: o libertador sairá de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias. O todo Israel aqui não é o Israel que está fora, o Israel descrente, o Israel que não acredita no evangelho do Cristo. Este é o Israel que segue a Jesus. Então, quando eu digo que os de dentro cumprem profecia, são aqueles que foram enxertados na videira, que é a parreira de uva. Aqui mostra um trabalhador fazendo um enxerto. Então, o que devemos esperar é que a profecia se cumpra nos seus galhos, não fora dos galhos. Na minha concepção, no conhecimento da Bíblia que eu tenho, um grupo de israelitas separados do Deus Jeová pode cumprir profecia? Aí fica a questão. Mas veja o que diz essa matéria da apostila do mês de 2017, Nossa Vida e Ministério Cristão, publicado pela Testemunha de Jeová. Agarre firme a túnica de um judeu. Tesouros da Palavra de Deus, Zacarias 1-8. Zacarias 8:20 e 23. A profecia de Zacarias diz: 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão firmemente a túnica de um judeu, dizendo: queremos ir com vocês. Essa profecia está se cumprindo nesses últimos dias. Pessoas de todos os lugares estão se juntando aos ungidos para adorar a Jeová. Essa era a ideia de Jesus, um grupo que o procurasse, que fosse os seus seguidores. E você fez uma observação muito inteligente, está de parabéns, porque o nome de Deus não é mais usado pelos judeus com relação à religião judaica. São poucos os judeus que pronunciam o nome de Deus, mas eles evitam a todo custo pronunciar em público. É muito difícil um judeu responder qual é o nome de Deus. Muitos deles sabem, mas eles escondem esse nome. Para quem duvida disso, eu vou mostrar agora um vídeo de uma guia turística em Israel. Observem bem vocês o que ela vai dizer. Para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. No judaísmo, a gente não pronuncia o nome de Deus, que é o tetragrama. Isso é uma tradição, pessoal, que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, literalmente, há 2000 anos atrás já não se fazia isso, e por isso até os dias de hoje a gente não pronuncia o nome dele. Quando a gente quer se referir a Deus, a gente usa outras palavras. A mais comum delas é Hashem, que significa literalmente o nome. Então aqui em Israel, quando conversa com as pessoas e fala de Deus, normalmente o que tu vai ouvir é Hashem. Eu peguei aqui Êxodo 9:16 para lermos juntos. Aqui 3 versões. Eu vou pegar a Bíblia King James, que foi quando Deus falou a Faraó. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. E também sabemos que Adonai é uma forma de tratamento respeitoso, não é um nome. Assim como Senhor, muito usado em igrejas evangélicas, também não é um nome. É uma forma respeitosa de tratar as pessoas mais velhas ou a autoridade. Aqui percebemos uma situação gravíssima em se evitar de usar o nome de Deus, que é a nossa obrigação usar. E com relação à pronúncia do nome de Deus, seguramente podemos também pesquisar no uso do sacerdócio judaico entre os rabinos. No meu livro, A Visão do Céu e da Terra, veja que interessante o que eu pesquisei para vocês. Nas páginas 97 e 98 do meu livro diz assim: o judeu Alfred Jacob Kolach foi um rabino americano conhecido por seus mais de 50 livros publicados. Recebeu o título de doutor honoris causa em teologia e de 1941 a 1948 serviu como rabino nas congregações de Columbia, Nova York. Ele revelou em um dos seus livros a verdadeira pronúncia no nome de Deus guardada por séculos pelos sacerdotes judaicos. Ele disse assim: a referência bíblica a Deus é Yehovah, formadas pelos caracteres hebraicos Yud, He, Vav, E. Um nome que não deve ser pronunciado nunca, a não ser pelo sumo sacerdote quando oficiava os serviços de Yom Kippur. A referência do livro é 224, vamos ver aqui.
O livro judaico dos porquês, editora Sefer, página 316. Com base nisso, então, Fernando, surge uma outra pergunta, né, de acordo com o que você trouxe atenção para nós. Como podemos harmonizar essa confusão provocada aí, então, pelas igrejas evangélicas com respeito ao mau uso das escrituras sagradas, essas interpretações equivocadas? Como podemos entender isso? Como provou o escritor protestante, o Sr. Richards, essa falsa interpretação da igreja evangélica a respeito da salvação total do Israel carnal não tem nenhum fundamento bíblico. O que precisa ficar claro é que a frase "não há judeu nem grego" não funciona no ecumenismo de igrejas, que é na verdade uma babel de ensinos confusos e diferentes de uma igreja para outras, e que na maior parte das vezes não se harmonizam com as escrituras sagradas. Eles dizem que há judeus, cristãos e pessoas das nações dos gentios, quando na verdade Jeová disse não é nada disso. Para tirar a dúvida novamente, por favor leiam Gálatas 3:28, se Jeová realmente disse que há judeus, cristãos e pessoas das nações. Não, o povo dele é um só povo, e são aqueles que escolhem obedecer o seu filho. Fernando, então, com base nisso, como é que podemos entender o que disse o Sr. Richards, citando João capítulo 14, versículo 6, que ninguém vem ao Pai senão por mim? Poderia explicar um pouco a respeito disso? Com respeito ao que disse o Sr. Richards, desmascarando pastores evangélicos nas suas doutrinas que não são bíblicas, eu preparei uma resposta aqui. Jesus disse antes do mesmo texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é uma só pessoa, não existem vários messias. E a religião judaica aguarda outros messias que não é Jesus. O jornal JM Notícia publicou: o mundo está 98% pronto para o Messias, diz Rabino Kessin. Essa reportagem é de 11 de abril de 2019. O Rabino Mendel Kessin, que vive nos Estados Unidos, mas frequentemente prega em Israel, tem dedicado muitos anos ao estudo das últimas coisas, escatologia. Seguidamente, ele fala sobre os sinais da vinda do Messias, pois segue uma linha do judaísmo que não acredita que Jesus preencheu os requisitos. Em uma pregação recente, diante de uma sinagoga lotada em Jerusalém, afirmou que o Messias já nasceu e o mundo está 98% pronto para recebê-lo. Embora, segundo o Rabino, já esteja na Terra, esse Messias não revelou-se ainda porque as pessoas não estão preparadas para seus ensinamentos. Contudo, logo que ele iniciar a era messiânica, assim vemos que Jesus está sendo substituído por outro Messias. E a pergunta que eu posso fazer para as igrejas evangélicas é: vocês estão preparados para aceitar também um outro Messias que não seja Jesus? Eu escuto muitos pregadores da cristandade se perguntando que pregadores da cristandade sabem que a religião judaica aguarda outros messias. Eles sabem sim que não seja o mesmo Jesus do passado. O que podemos fazer a respeito disso como cristãos? O que nós podemos fazer como cristãos é usar de reflexão. Quando eu falo cristãos, eu falo todos que amam a Jesus e que buscam a verdade da Bíblia. Esses também podem ser batizados na religião do Cristo, que é a religião do seu Pai Celestial. As portas é aberta a todas as pessoas. Primeira pergunta: quantos messias existiram para termos várias igrejas diferentes no cristianismo? Se temos mais de 50 mil igrejas, a maior parte delas igrejas evangélicas, existiram mais de 50 mil messias. São 50 mil messias movendo cada uma dessas igrejas separadas. Qual dessas igrejas Jesus escolheu para proteger com o poder, o Espírito Santo, vindo do seu Pai do céu? E a última pergunta: o que a Bíblia diz em Mateus 28:19? Vamos ver? Diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores. Então, aqui fala de seguidores, mas o Messias é um só, certo? Então, Fernando, do que você está falando? Você sabe o que está falando? Sim, eu sei. Por exemplo, quando um crente sai da igreja batista e vai para a presbiteriana, ele é batizado de novo. Quando um presbiteriano sai dessa igreja e vai para uma quadrangular, é batizado outra vez. E assim sucessivamente. Quando esse que está nessa igreja vai para uma Assembleia de Deus, ele é batizado de novo. Se esse crente, se essa pessoa passar por todas as 50 mil igrejas evangélicas, ela vai conhecer mais de 50 mil Messias. Essa pessoa será batizada novamente. E a Bíblia fala que é um só Messias. E o Messias que eles estão aguardando em Israel nem é o mesmo Messias. Olha a confusão, meus amigos, meus irmãos. O absurdo.
E com toda certeza, Mateus 28:19 não diz: ide fazer discípulos, batizando-os em várias igrejas. Mas é exatamente isso que acontece no ecumenismo. Amém! Se eu passar por todas as igrejas, eu conhecerei 50 mil Messias, porque em todas elas serei rebatizado. E não é isso que diz a Bíblia. Vai completamente contra a Bíblia. Sabemos também que existem mais de 150 mil igrejas evangélicas no mundo. E se abrem mais de 25 igrejas por semana. É em escala global. Ao mesmo tempo que a Bíblia alerta, agora vos salvo o batismo, em 1 Pedro 3,21, e não diz nada de batismos, plural. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,21. Ali tem batismos? Não. Fala batismo no singular. Batismo. Esses batismos que são feitos em várias igrejas fundadas no ecumenismo. Porém, Jesus fundou a igreja, a congregação no batismo singular. Um só batismo. E Efésios 4,5 confirma o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia. Efésios 4,5. Que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esses batismos praticados em várias igrejas no mundo afora não são aprovados pelo Messias. Não é aprovado por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar agora, se vocês me permitem, sobre a principal dificuldade dos messiânicos em aceitar o ecumenismo, tanto da Igreja Católica, que também está nesse ecumenismo, quanto das igrejas protestantes e as evangélicas, formando todas essas religiões uma união em torno da Trindade. Mas este é o problema. Judeus e messiânicos não estão aceitando a doutrina da Trindade por considerar ela uma doutrina de origem pagã. Não tem como explicar isso daí na Bíblia, não tem como. A partir do momento que eu entro numa coisa de 3 em 1 ou 1 em 3, ou querer dizer que Jesus é o eterno é Jesus, e os dois são a mesma coisa, já desmoronou toda a doutrina teológica, que isso não é concebível. Mashiach, Jesus, o próprio nome já diz, Cristo. Cristo é ungido, é esse que significa o nome Cristo, ungido. Quem é ungido por? Alguém não é, alguém tem que ungir, essa pessoa é ungida, quem ungiu? Quem ungiu? E isso não diminui Yeshua, não diminui Yeshua. Não diminui Jesus, a gente colocar ele na posição que ele realmente é. E que ele fala lá no Evangelho, eu vou ao Pai porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior que eu. Deus nunca foi 3, Deus é sempre 1. Onde já se viu isso? Quando você aperta um teólogo para falar sobre Trindade, ele vai chegar no momento que ele vai falar assim, ó, isso é mistério de Deus, que nem Deus explica. Não, eu acho que tem coisa que esses teólogos falam que é mistério para Deus. Eu acho que é tanto mistério para Deus que Deus olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo ali embaixo que eu não estou entendendo? Imagina Deus falar que não está entendendo. Deste modo, os judeus messiânicos acabam por rejeitar a doutrina da Trindade. Pelo menos, pelo que eu sei, a maior parte deles rejeitam. E o que eles estão fazendo? Para se adaptar ao novo sistema religioso, eles rejeitam a Trindade, mas acabam aceitando o unicismo. E isso está favorecendo coisas muito estranhas acontecendo ali no meio. Há testemunhos de uma entidade ficar visitando esses pastores, dando instruções sobre o que eles devem fazer. Na minha opinião, isso está envolvendo também o ocultismo. Bom, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês de um testemunho de um pregador evangélico e logo depois eu vou mostrar para vocês o que está resultando nas traduções da Bíblia, esses fenômenos estranhos, dentro desse novo messianismo. Aí ele fala assim, ó, por mim mesmo tenho jurado e já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Olha para você ver, isso aqui se cumpre lá em Filipenses. Olha aí na peixita aí agora esse texto aí, ó Marcelo, ó. Diante de Yahvé, diz lá que todo joelho ia se dobrar diante de Yahvé e toda língua ia confessar que Jesus é o Senhor, né? Na peixita, olha como é que tá aí na peixita aí, ó. E toda língua confesse e Yahvé é Yeshua HaMashiach para a glória de seu pai Elohim. Tá vendo? E essa peixita aí, meus amados irmãos, do Tissadoc, ele é um desembargador de justiça, professor de aramaico, ele é um judeu messiânico, ele teve uma revelação, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e hoje ele crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é um trabalho de 12 anos, essa peixita aí, ó, do Tissadoc Ben Derek, né? Do canal Judaísmo Nazareno. As pechitas que servem às igrejas messiânicas, elas vêm, nos últimos anos, sendo traduzidas principalmente por messiânicos, que são qualificados para boas traduções. Eu realmente gosto de algumas versões e tenho elas. São muito boas as traduções. Mas tem o seguinte problema. Em alguns textos chaves, elas vêm sendo modificadas para acrescentar doutrinas. Como disse para vocês, a rejeição da Trindade gerou uma necessidade de uma nova filosofia de vida, de um novo entendimento para eles.
Então o que eles estão fazendo? Aplicando o unicismo às suas teologias. Essa Bíblia é a Bíblia Peshitta, da primeira e segunda aliança, Bíblia Hebraica Peshitta, edição de 2008. Filipenses 2:11 foi traduzido assim: e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Adonai, para a glória de Elohim Avinu. Este Adonai aqui, eles acreditam que é o Senhor. Nas traduções comuns está que o Messias é o Senhor. Até aqui tudo bem. Ele é realmente o Senhor. Mas podemos colocar Adonai aqui? Então vamos fazer a pergunta: Jesus é o Adoni ou o Adonai? Não tem Elohim acima de Adonai. Esse é o primeiro erro aqui. Se Meshiach é o Adonai, quem é o Elohim de Adonai? Adonai não pode ter Elohim nenhum. Ele é o Deus Supremo. Então a resposta é: Adonai não é o Messias, como diz esta tradução. O Adonai é o Deus do ungido, que é o Adoni. Então este é o Almanaque Ilustrado dos Símbolos, de Mark O'Connell, editora Scala, 2016. Na página 216 diz assim, citando o Salmo 110:1, oráculo do Senhor Javé, Adonai ao meu Senhor Adoni. Sente-se à minha direita até que farei de seus inimigos o estrado de seus pés. Esta é a pastoral católica. Então, o que diz o livro? Diz que o Adoni é uma palavra hebraica que significa um senhor que não é Deus, mas no sentido de ele ser o Adonai. O Adoni, que é o Senhor Jesus, ele jamais é chamado de Adonai em todas as escrituras. Adonai é um título exclusivo para o Senhor Deus Pai dos cristãos e nunca é aplicado ao Filho de Deus, ok? Vocês podem conversar com os judeus sobre isso. Observação: Jesus é um ser divino, sim, do Pai, mas não é Adonai, que é o Deus Supremo. Jesus é divino porque é filho de Deus, mas jamais Adonai. Então, quem é o Kurios de Filipenses 2:11? Ele é o Adonai feito homem, como estão dizendo? Ele é o Deus encarnado? Kurios é Senhor ou Deus? Essa é a Bíblia Reina Valera, de 1995, edição de estudo. Diz assim, na nota de Filipenses 2:11. Senhor, termo que além de aplicar-se aos seres humanos que têm autoridade, foi aplicado ao Jesus pela igreja primitiva em sua profissão de fé. Jesus Cristo é o Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor no sentido de amo. O sentido aqui de Senhor é amo como proprietário, como o dono da congregação cristã. Não tem nada a ver com tetragrama ou nome divino. Bem, então vejam vocês que uma entidade visitou o pastor messiânico e revelou para ele como deveria ser traduzido Filipenses 2:11 e disse ser o próprio Jesus Cristo. Será mesmo que esse ser era Jesus, o Filho de Deus? Vai ser, espírito maligno! A Peshitta que ele traduziu, nós podemos ler assim: toda língua confesse que Yahvé é o Yeshua Mashiach para a glória do seu pai Elohim. Veja que podemos também chamar essa Peshitta de unindo Deus e seu Filho como irmãos gêmeos divinos. Não é mesmo? Não é mais pai e filho. São dois seres iguais, são irmãos gêmeos, né? Aí vem a pergunta: se Javé é o Messias Jesus, então quem é o Deus Pai de Javé? Jesus tem um avô no céu e não contou nada para ninguém? Yes! Chocantes! É realmente chocante, porque foi necessário que um ser estranho, um espírito que, na verdade, não vem de Deus, para orientar o tradutor messiânico a inserir o nome de Deus num texto aonde ele não está. Olha que perigo, meus amados, meus irmãos. Olha que perigo. Eu vou mostrar para vocês um trecho da primeira entrevista do canal Raciocínio Sagaz sobre a presença desse espírito também nas outras religiões. Todos os que aceitarem a verdade da Bíblia poderá obter a salvação, sim. Porém, as igrejas no geral interpretam esse espírito que se faz presente em suas orações como se fosse uma terceira pessoa de Deus andando pela terra com a estranha missão de fundar outras igrejas. Principalmente quando a liderança de uma igreja entra em conflito sobre doutrinas e um diácono, muito insatisfeito, sai dessa igreja e vai fundar outra igreja com a aprovação do mesmo espírito. Mas enfim... Fernando, eu percebo que para nós cristãos existe uma grande diferença entre o Israel carnal, o Israel terreno, e o Israel espiritual. O que você poderia dizer a respeito dessas diferenças? Será que tem, então, bastante relevância? O que a Bíblia ela fala a respeito
desses termos e como podemos de fato entender o que a Bíblia ela traz atenção, principalmente ocorrerá no futuro? Sim, esta diferença existe sim, mas no geral ela não é mais percebida pela maior parte dos frequentadores de igrejas por causa do ecumenismo sem controle, onde se manifesta o espírito do ninguém é perfeito e por esse motivo podemos aceitar várias igrejas diferentes apoiando o Cristo e que Jesus é uma pessoa muito boa e não fará caso de aceitar todos os crentes lá no céu. Todo mundo é bom, todo mundo vai para o céu, como eu escutei certa vez um pastor falando. Podemos recordar também o que disse o Sr. Richards, que escreve livros para igrejas evangélicas, que muitos evangélicos estão dizendo que Deus é tão bom e amoroso que não vai rejeitar ninguém. Mas se isso fosse verdade, o templo sagrado não teria sido destruído no ano 70 da Era Comum pelos romanos. E com certeza, o Deus dos judeus não teria permitido isso. Mas será que estou sendo radical? Eu penso que não. Observem agora o que diz essa Bíblia evangélica para a formação de pastores, e vocês mesmos podem refletir sobre o que eu estou dizendo. A Bíblia em questão é a João Ferreira de Almeida Estudo Plenitude, da editora CBB. Esta Bíblia, ela é indicada para a formação de pastores evangélicos em cursos de teologia. É uma Bíblia muito requisitada também em lojas evangélicas para venda. Veja o que diz aqui nessas páginas. Declaramos nossa convicção de que as diferenças de opinião entre evangélicos não nos dão vantagem nem nos atrapalham com relação à nossa vida em Cristo. Muitos cristãos devotos se surpreendem ao descobrir que outros crentes igualmente dedicados às profecias de maneira diferentes da deles. Em momento de conflitos, não fará diferença quem tem razão. Notaram algo estranho aqui? Será que Jesus Cristo aprova o que está aqui escrito como recomendação a pastores evangélicos? Opiniões diferentes não atrapalham em nada? Entendimentos de profecias diferentes de uma igreja para outra não pode causar surpresa? Conflitos entre igrejas por causa de diferenças doutrinais não fará diferença? Tá? É assim que eu penso. Amém! Mas, na verdade, isso faz diferença sim. A igreja evangélica, todos sabem que não tem uma liderança centralizada, como tem a igreja católica. E o desejo de reunir todos os crentes em uma só religião, praticamente, não existe mais. Vai queimar no inferno! A divisão dessas igrejas, elas são defendidas e aprovadas por líderes das próprias igrejas protestantes. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, Fernando, é possível perceber que essas informações, né, a diferença entre o Israel terreno e o Israel verdadeiro, o Israel espiritual da Bíblia, você poderia explicar um pouquinho mais com detalhes esse assunto? Sim, exatamente. Porque em Mateus 13:14, Jesus disse: "E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis." Na realidade, o Deus da Bíblia não vai forçar as pessoas a seguir o seu filho Jesus. Ele não vai violar o livre-arbítrio dessas pessoas. Porque em 1 João 4,8 diz que Deus é amor e cada um pode escolher o seu próprio caminho. Mas temos uma crença em comum com a maior parte dos teólogos evangélicos. Temos sim. Muitos deles acreditam que o Israel natural, carnal ou terreno rejeitou ser transformado. Como eu mostrei acima no testemunho do Rabino Kessin, que diz ser Jesus um falso Messias, quando na verdade ele é o único verdadeiro Messias. Mas mesmo assim, a maior parte dos pastores evangélicos continua afirmando que o Israel terreno ainda está debaixo das bênçãos de Deus, que é uma doutrina não bíblica. Como prova disso, veja o que disse o pastor David. O pastor disse assim: "O equilíbrio é a palavra mais adequada. A promessa para a descendência de Abraão não tem prazo de validade. Portanto, a aliança entre Jeová e os judeus prossegue." Por outro lado, a igreja basicamente amalgamou os judeus dissidentes do farisaísmo, e o resultado foi uma igreja não judaizante que conquistou o mundo com a arma do amor. Aqui eu quero chamar a atenção para a seguinte curiosidade. O pastor confunde bênçãos de Jeová para a nação judaica do passado e bênção para pessoas individuais do judaísmo que devem aceitar o Messias para receber as promessas da Bíblia. Então isso é muito comum nas igrejas evangélicas, essa confusão entre promessas feitas à nação judaica do passado e agora promessas feitas às pessoas que seguem o judaísmo a se tornarem cristãs e seguirem o Messias Jesus Cristo.
Vocês conseguem entender essa diferença? O pastor David, de fato, ele não conseguiu entender. Na verdade, a salvação foi oferecida por Deus a todas as pessoas do mundo. Não há um povo separado e exclusivo. E ninguém vai ser salvo por ser descendente carnal de Abrão. Não. Lembra o que Deus disse? Não há judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea. Vocês são todos um na organização cristã. E quero destacar aqui que reinar com Cristo no céu foi sempre uma porta aberta para as pessoas de todas as religiões do mundo, como católicos, evangélicos, espíritas. E fazer parte dos 144.000 ungidos que reinarão com o Senhor nunca foi exclusividade do Testemunho de Jeová. Você pode ler Apocalipse 7:4. Como disse o livro que eu citei, o comentário histórico-cultural do Novo Testamento do Sr. Richards, não é que no final todos os crentes serão reunidos por Deus e serão salvos, isto é, também no céu, mas que Jesus disse simplesmente, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O Sr. Richards está certo, nem todos os crentes em Deus aceitarão o verdadeiro batismo. Explicando melhor o que disse o Sr. Richards, acreditar em Deus não é o suficiente para a salvação, pois a Bíblia diz em Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Bem, pois até mesmo os demônios creem e eles tremem. É só uma homenagem, meus amigos, é só uma homenagem. Fernando, você sabe nos dizer sobre outras possíveis interpretações erradas que as igrejas estão fazendo sobre este assunto? Poderia dissertar um pouquinho mais? Como eu já mostrei na Bíblia evangélica, João Ferreira de Almeida de Estudo Plenitude, os pastores não estão mais preocupados em resolver controvérsias. Eles esperam de modo infundado que todos sejam aceitos por Jesus no céu, ou seja, no seu reino e de qualquer maneira. Estão empurrando para Jesus problemas que eles poderiam resolver aqui na Terra. Olha só vocês. E dizem que não fará diferença quem tem razão. Meu Deus, isso é uma grande mentira. E mais, uma maneira de proteger o ganho de altíssimos salários também. Não é mesmo? De cargos de bispos e pastores. E para o Senhor Jesus faz diferença sim quem tem razão. Pois a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14 que parceria tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com a escuridão. O fato é que milhares de pessoas agora estão correndo risco de vida por frequentar essas igrejas da Babilônia. A grande meretriz. Leiam vocês aí nas suas casas, nas suas Bíblias, Apocalipse 17:1-2. Eu também estou sabendo que os irmãos separados da Associação dos Estudantes da Bíblia A Aurora também vêm cometendo apostasia. Eles publicaram o seu documento no tópico consumação. Eles escreveram uma carta assim: com a preponderância atribuída aos primeiros destinatários das bênçãos do reino, a semente natural de Abraão, vivendo na Palestina, povos de outras nações reconhecerão que o Senhor Jeová está abençoando sua antiga nação, que em suas mentes e corações elas reconhecerão a autoridade régia do Senhor de lá, emanada mediante os antigos dignos ressuscitados, e darão sua lealdade a ele. Felizes por compartilhar a rica bênção de restituição visivelmente derramada sobre os israelitas. Podemos aqui ver o primeiro erro aqui, quando eles falam que abençoando sua antiga nação. Deus hoje não está abençoando uma nação específica. Seria injusto, por exemplo, abençoar a Alemanha, os cristãos da Alemanha, os cristãos do Reino Unido, os cristãos dos Estados Unidos, ou os cristãos da Argentina. Deus não está separando nenhuma nação para ser abençoada. Quem está sendo abençoado são pessoas individuais das nações. É isso que o cristianismo propõe, que o foco não seja nações, territórios geográficos, mas pessoas livres para aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém! E o segundo erro, Jeová não determinou que o seu templo fosse reconstruído, pois ele ordenou que a Arca da Aliança teria que desaparecer. Note que diz Jeremias 3,16. Oráculo do Senhor. Não se falará mais em Arca da Aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém. Ninguém se lembrará mais dela, nem vão procurá-la ou tentar fazer outra. Essa é a Bíblia dos Bispos Católicos do Brasil, CNBB. Então, o que podemos entender por não mais vão tentar fazer outra? Para um bom entendedor, meia palavra basta. A arca é um objeto sagrado indispensável para o terceiro templo, mas Deus proibiu que a arca fosse reconstruída. E tenho notícias que ela já foi feita para ser usada no tão aguardado terceiro templo. Mas quem a construiu, de novo, fez o que Deus não determinou. Leiam aí nas suas casas, na Bíblia, Jeremias 3,16. Terceiro erro. A nação de Israel, como território geográfico com seus montes e planícies, não pode ser mais um lugar fixo de adoração a Adonai,
porque Jesus disse à samaritana em João 4, 21, 24. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E no versículo 23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Veja que interessante como as palavras de Jesus derrubam praticamente toda a teologia da igreja evangélica no mundo. Ele diz claramente, o Senhor Jesus, nem em Jerusalém. Quem adora o Pai, adora em espírito e verdade. O que é a verdade? Exatamente o que nós estamos comentando aqui. A verdade da Bíblia, para quem tem coração receptivo e quiser receber. Essas são as bênçãos do reino. Deste modo, Deus não fez promessa nenhuma de abençoar uma futura nação terrena como um lugar sagrado. O Pai Jeová espera a adoração espiritual de todas as pessoas sem rituais de fogo e com mortes de animais em templos. Não, ele não quer mais isto. Os propósitos do templo já foram cumpridos na vinda de Jesus como Messias e sua morte seguida da ressurreição. A promessa de vida eterna agora é oferecida a todas as pessoas do mundo que se batizam para seguir a Jesus Cristo. Fernando, com base nisso, será que todos os seguidores do judaísmo atual, eles podem vir a aceitar o cristianismo, ser batizado para participar das promessas de Deus, para um novo mundo de paz e ter vida eterna aqui na Terra? Você acha que isso é possível, principalmente do ponto de vista da Bíblia? Sim, judeus individuais vêm aceitando estudos da Bíblia e se batizando para seguir os passos de Jesus. É verdade, muitos judeus estão estudando a Bíblia com os irmãos no mundo todo, na pregação de casa em casa, estão aceitando a Jesus. Mas quanto à religião judaica, podemos sim ser realistas pelas coisas que se nos apresentam. Penso eu que se isso for ter que aceitar as verdades contidas nas chamadas Boas Novas, ou Evangelhos, mais conhecidos como Novo Testamento, eu penso ser muito pouco provável. A Bíblia de Estudo Protestante, Mactor, nas páginas 1245 e 1249, diz sobre a maldição da figueira. O ato de Jesus amaldiçoar a árvore foi uma lição concreta do propósito divino, não um ato impetuoso de frustração. A figueira é comumente empregada na Escritura como um símbolo de Israel, e a figueira estéril frequentemente simboliza o castigo divino sobre Israel por causa de sua infertilidade espiritual. Portanto, o ato de Jesus ilustra a punição de Deus contra o Israel terreno por sua vergonhosa infertilidade, exemplificada pela rejeição ao seu Messias. Interessante o que Mactor diz aqui. Israel terreno não tem nada a ver com a pessoa que mora em Israel ou a pessoa que é da religião judaica. Eles têm a liberdade de aceitar Jesus e serem batizadas para serem salvas. Estamos quase encerrando aqui a nossa conversa, né? Mas, Fernando, você poderia dissertar um pouquinho mais a respeito desse assunto dentro do que foi dito anteriormente? O que mais você tem para trazer atenção para nós? Eu preparei aqui, para ficar mais fácil para as pessoas verem, 2 pontos. Primeiro ponto. As Escrituras não falam de judeus carnais sendo predestinados à salvação, pois não há judeu nem grego, e por isso não se refere a uma raça específica a ser salva. Gálatas 3, 27 e 29. Do ponto de vista de Deus, pertencer à linhagem de Abraão não é fator determinante para sermos predestinados à salvação no fim dos tempos. Os salvos devem pertencer ao Israel espiritual, e este chamado está sendo feito nas ruas pelos verdadeiros cristãos e de casa em casa, como manda o livro de Atos 20 e 20. Segundo ponto, o reavivamento do interesse religioso com relação ao Israel terreno atualmente não cumpre essa profecia divulgada principalmente por pastores evangélicos e também pelos nossos irmãos agora separados, Associação dos Estudantes da Bíblia. Todo o Israel será salvo. A Wikipedia, a enciclopédia livre, expõe a real controvérsia. É costume judaico não pronunciar o nome de Deus. A Mishnah ainda prescreveu seu uso em juramentos. Mas na época do Talmud, Gemara, já estava proibido pronunciar o nome. Mas vejam que o Senhor Jesus pensava diferente. Ele disse em João 17,6: Tenho feito manifesto o teu nome aos homens. Assim, fica demonstrado com clareza que o atual Israel terreno está afastado da pessoa de Jeová, do seu Criador, evitando assim pronunciar o seu santo nome. Eles negam a fazer a sua vontade, que é aceitar o seu Filho como o Salvador da humanidade, mas isso com relação à religião judaica. Repito, os judeus que moram
em Israel. E os praticantes do judaísmo, eles são livres para aceitar o Senhor Jesus e se batizarem para usufruir da salvação do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Fernando, temos aqui uma última pergunta, né, para encerrar a nossa conversa sobre esse assunto. As igrejas elas estão preocupadas então com a vinda do anticristo. Então pode nos dar uma breve explicação sobre a vinda então desse inimigo de Deus e de seu filho Jesus? Poderia explicar o que é o anticristo e como podemos identificá-lo? No livro de Mateus capítulo 24, nos versículos 4, 5 e 11, eu vou usar a Bíblia Ave Maria católica, que diz: Respondeu-lhes Jesus, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, e seduzirão a muitos. E no final do verso 15 diz: o leitor entenda bem. Deste modo, o anticristo não virá no nome de Jeová, mas no nome de Jesus. E isso é um fato muito curioso e devemos prestar atenção a isto. Então, quando o cristão bater a sua porta e começar a falar sobre a salvação que vem de Jeová e do seu Filho amado, nosso resgatador, escute-os, pois esses com toda certeza não são o anticristo. Eu vou deixar aqui um último recado. O meu livro e o livro do Denis já está à venda. A Visão do Céu e da Terra e a Trindade Cristã, Sua Origem e Controvérsias. O link para os nossos livros estarão na descrição deste vídeo. Compartilhem, leiam e divulguem para os amigos. Divulguem na sua igreja, divulguem aí na sua cidade. Um forte abraço. Muito bem, encerramos aqui mais uma entrevista. Quero agradecer muito a disposição e o conteúdo aqui que o Fernando César trouxe também para nós a respeito então desse tema, à luz da Bíblia Sagrada. E com certeza nós tiramos bastante proveito. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Quero agradecer também a todos por assistirem essa entrevista até o final. Se gostaram, por favor, compartilhem, se inscrevam, comentem, dê o seu like. Até mais, fique com Deus e tchau.